Boa noite. Este relato foi enviado por uma moça que se identificou como Morena. Olá, este relato que vou contar aconteceu por volta de 1959 em algum lugar de Alagoas. Não irei falar o lugar por minha segurança. Nesse ano, morreu uma pessoa que era bem de vida, porém era uma pessoa muito ruim, e foi levada para o cemitério local. Depois de enterrada, se passaram alguns meses, e o coveiro avisou o padre que havia uma serpente lá no cemitério. O padre imediatamente avisou o Frei Damião, que veio até a minha cidade, e à meia-noite ele foi para o cemitério. O Frei Damião levou 3 Marias Virgens e seu cajado, e colocou uma Maria do lado esquerdo e outra do lado direito, e outra em frente ao túmulo. Com o cajado ele fez uma linha, até cair sobre o rio Ipanema, e a serpente, por baixo da terra, ia passando direto pela linha que ele fez com seu cajado. Quando ela queria levantar a cabeça, ele batia com o cajado, e ela baixava a cabeça, até cair sobre o rio Ipanema. Ela dava muitos esturros, e chamava aqueles nomes feios. Por onde ela passava, não tinha quem ouvisse e não se assombrasse. Muitos ouviram os gritos daquela serpente, e na manhã seguinte, todos foram até o rio. Quando chegaram lá, o rio estava vermelho, da cor de sangue. Com 3 dias, o rio secou, não tinha mais água. Minha mãe que me contou essa história. Ela disse que era gente importante daqui, que tinha virado uma serpente, pelo motivo de ser uma pessoa muito ruim. Também havia uma pessoa que havia virado corpo seco, de tão ruim que a pessoa havia sido, e nem a terra a quis. Haviam mais detalhes sobre essas histórias, mas isso é o que eu me lembro agora. Espero que gostem e tenham uma boa noite. Pessoal, só acrescentar um detalhe nessa história de serpente. Existem várias cidades no Brasil que têm alguma história de serpente gigante vivendo embaixo da cidade. É bem curioso porque aqui perto de onde eu moro tem uma lenda dessas. Inclusive, teve uma igreja que diziam que a cabeça da serpente estaria embaixo dessa igreja, e tentaram destruir a igreja um tempo, e não deixaram destruir a igreja porque o pessoal que morava naquela região tinha medo que essa serpente acordasse e destruísse a cidade. Pesquisando mais um pouco, tem várias outras cidades do Brasil que possuem essa lenda. E se você for pesquisar mais a fundo, com certeza tem mais cidades aqui no Brasil que possuem essa lenda de serpente gigante ou de alguma serpente que está enterrada embaixo de algum local da cidade, geralmente um cemitério, como foi o caso desse que foi enviado para o canal, ou de alguma igreja. E normalmente essa serpente termina em algum rio ou em alguma lagoa. Se vocês gostarem do tema, eu poderia fazer um vídeo específico falando só sobre isso. Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Para não perder nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. Também peço para passar no canal A Hora do Além. Deixarei o link aqui na descrição. Esse relato que vou narrar agora eu peguei de um grupo, onde havia uma história de uma lenda do lobisomem, na qual dizia que o lobisomem, para se transformar, iria até onde algum animal se deitou e se deitaria por lá também até concluir a sua transformação, e que o lobisomem pegaria algumas características daquele animal. Por isso algumas pessoas relatam lobisomens com aparência de porco. E então
tinha o seguinte relato. Essa história do lobisomem se transformar em qualquer criatura é verdade, mas não é necessariamente um homem. Minha avó morava na ilha de Marajó, e quando era pequena, ouvia histórias que a sua vizinha era um lobisomem. Até que um dia ela foi no banheiro, que na época era fora de casa, e quando chegou na cozinha, ela viu uma porca enorme parada no meio da rua, admirando a rua. Nessa mesma noite, meu bisavô chegou muito tarde da pesca, encontrou essa porca e foi atacado. Ele só não se deu mal porque estava com um gancho que ele usava na pesca e conseguiu atingir a criatura, a fazendo fugir. No dia seguinte, essa mesma vizinha vem com um corte nas costas, pedindo para a mãe de meu bisavô, que cuidava das feridas da maioria dos pescadores da região, que costurasse um corte que ela sofreu de uma suposta queda. Até hoje, minha avó tem medo de sair à noite. Quando eu era mais nova, por volta de uns 12 anos, o meu vizinho faleceu. Ele era um senhorzinho, e minha mãe, que era apegada a ele, ficou bastante sentida. Ele praticamente morava com a gente, porque na época ele trabalhava de carteiro e só parava na casa dele para dormir. Aqui em casa ele tomava café, almoçava e também jantava. Quando ele morreu, minha mãe ficou muito diferente. Ela ficou agressiva e dormia mais que o normal. Ela jogava as cadeiras em cima da gente. Era horrível. Meu pai deu uma afastada do trabalho, porque não confiava em minha mãe. Depois de um tempo, ele levou ela em um lugar. Achou que era relacionado a macumba, coisa que eles nunca tinham ido antes. Mas foi praticamente a nossa última opção. E então, nesse local de macumba, as mulheres fizeram umas orações e mandaram meu pai deixar uma garrafa com água debaixo de uma árvore, perto de nossa casa. Ela disse que tinha alguém na minha mãe, que estava com bastante sede. Depois que meu pai fez isso, minha mãe ficou bem. Hoje em dia, quando eu falo do vizinho, a gente até relembra do quanto ele era querido, mas minha mãe diz que não gosta de relembrar, porque traz uma sensação ruim para ela. Essa é a experiência mais forte que eu já tive. Tenham todos uma boa noite.